Boa tarde a todos e todas. É, Quero agradecer a presença de Luana Melgaço, de Joana, né, o aceite o convite para participar dessa aula. Quero também dizer que assim, o título dessa aula é Uma Dança 2, a realização de documentários e a dinâmica entre produção e direção, tá? Assim, que eu tenho feito de aulas abertas, né? Tem meio que estariam disponíveis fisicamente, porque a gente está em estados diferentes e até países diferentes, mas com esse uso da tecnologia, que a gente possa extrair o máximo de coisas boas desse momento tão complicado. Então, a atividade faz parte das disciplinas de produção audiovisual e gestão de projetos culturais, que eu ministro no curso de Cinema e Audiovisual na UFPE. E só lembrando aos participantes que, por favor, quando forem falar, liguem seus microfones, tá? Normalmente a gente está deixando as perguntas mais para o final. Também vocês podem usar o recurso de levantar a mão ou se inscrever pelo chat. Daqui a pouco eu vou monitorar esse chat. E aí a gente pode, depois que nós fizerem algumas exposições e que eu vou conduzir as primeiras perguntas, vocês podem se colocar também. Então, Joana Oliveira é roteirista e diretora mineira e trabalha desde 99 no audiovisual. Com graduação e mestrado na área, dirigiu curtas de ficção, documentários e programas para a TV e roteirizou variadas séries e longas. Seus curtas já foram selecionados para festivais nacionais e internacionais, como o Festival de Cartagena, na Colômbia, Laquino, na Alemanha, o Esca Film Festival, na Espanha, Festival de Havana, em Cuba, Festival de Cine de Guadalajara, no México, San Diego Latino Film Festival, nos Estados Unidos, Mostra de Cinema Tiradentes e exibidos em canais de televisão. Assina a direção de 2 longas, o Kevin, que é de 2021, e o Morada, de 2010. Joana atua também como professora universitária, minha colega, e consultora de roteiros. Atualmente é sócia da Bucaia Filmes. Já Luana é produtora e produtora executiva, sócia da Navilhana, integrou a TEIA entre 2008 e 2014. Em 15 anos de dedicação ao audiovisual, realizou mais de 20 filmes, entre longas e curtas, 4 deles em coprodução internacional. Luana também ministra oficinas, participa de mercados, seminários, laboratórios, consultorias e colaborações em diversos projetos brasileiros e internacionais. Na sua filmografia estão Kevin, 2021, A Torre, 2019, Breve História do Planeta Verde, 2019, Enquanto Estamos Aqui, em 2019 também, Produtiva Luana, 2019, A Cidade Onde Envelheço, 2016, O Solon, em 2016, Sopro, 2013, Girimunho, em 2011, O Céu sobre os Ombros, 2011, A Falta que Me Faz, 2009, A Poeira e o Vento, 2011, são alguns dos filmes dela, tá? Então, currículos extensos. Bom, eu acho que eu vou deixar vocês falarem um pouco, né? Vocês decidem quem vai começar, falando um pouco do tema da aula, fiquem à vontade. E aí, quando vocês estiverem meio que exposto isso, eu acho que eu vou passar aquela cena do Kevin, né? Porque não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver o filme. A gente tem uma sequência aqui separada, e aí a gente entra no caso Kevin, tá? Mais uma vez, obrigada, gente. Vou fechar meu microfone e fiquem à vontade. Vai lá, Ju, ordem alfabética. Ixi! Então, vocês querem que eu já comece falando do Kevin? Não, né? Não, você pode falar mais, assim, da tua função, de como é que você começou, assim, tua experiência no audiovisual, da realização do documentário e a relação com a produção na realização de documentários. Bom, então, eu comecei a trabalhar, como você falou, mais para o final da faculdade, assim, eu estudei comunicação, mais ligada, na verdade, era comunicação com especialização em publicidade. Então, foi quando eu me acerquei ao audiovisual pela TV universitária, mas, na verdade, eu sempre gostei de cinema, sempre queria ter feito cinema, não existia escola de cinema em Belo Horizonte, nem no Brasil era uma coisa fácil de se conseguir, assim. Então eu sempre fui puxando para a área, e já no final da faculdade eu já tinha conseguido estagiar com diretores que eles até tinham uma carreira cinematográfica, mas eles estavam fazendo um institucional ou
algum vídeo, assim, para televisão. Então, eu comecei chegando lá e daí, logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com cinema em curtas e assim, a Clarissa Campolina, até que é sócia da Luana, me chamou para fazer o primeiro curta-metragem. Ela falou para eu ser continuista. Eu nem sabia o que era a função e aprendi, assim, em uma semana, lendo livros e livros e livros para poder entrar, porque eu sabia que eu queria estudar cinema. E daí eu fui para a Escola de Cuba. Um tempo depois, eu fiz direção de ficção na Escola de Cuba, mas eu sempre gostei muito de documentário. Então, eu sempre fiquei... Os projetos que eu trabalhei sempre foram muito na linha de qual a história que eu quero contar, né? Qual é a premissa da história que eu quero contar, o que é a coisa mais importante que tem essa história. E depois que eu entendia o que eu queria falar para o mundo com o projeto, é que eu escolhia se ia ser uma ficção, um documentário ou um experimental. Eu acho que eu não sou uma purista, diríamos assim, né? Só faço documentário, só faço ficção. Acho que o Kevin, quem assistiu, viu muito que tem uma conversa aí entre documentário e ficção muito forte. Então, desses anos todos que eu trabalhei muito com cinema, mas eu trabalhei muito com televisão. O meu primeiro emprego, na verdade, assim, de carteira assinada na área foi como diretora de programas da Rede Minas, aqui em Belo Horizonte. Então, também eu sou uma pessoa muito versátil. Assim, eu conheço muito bem toda a cadeia, diríamos assim, tanto de televisão quanto de cinema, por sempre... não julgar oportunidades fora, sabe? Então, tem uma vaga ali como produtora, então você produtora, tem uma vaga ali como continuista, então você continuista, tem uma vaga como assistente de direção, você assistente de direção. Mas eu sempre gostei muito e fui muito embocando para a área de ter ideias para filmes ou escrever projetos ou ajudar pessoas a escrever filmes e projetos e dirigi-los. Então, vamos dizer assim, essa parte da criação, não que as outras áreas são criativas também, mas o que as pessoas acostumaram a chamar de área criativa, o roteiro e a direção foi para onde eu fui mais indo como departamentos também, né? E ao mesmo tempo que eu tive essa carreira contratada, sei lá, depois fui trabalhar para a TV Minas, já trabalhei para a TV Minas, não, desculpa, para a TV Brasil, no Rio de Janeiro, já trabalhei para Moonshot Pictures, em São Paulo. Eu até mudei bastante de cidades, assim. Estudei em Cuba, né, na ICTV, fiz um intercâmbio com uma academia de cinema alemã. Então, assim, eu circulei muito. Mas eu sempre fiz o meu trabalho, diríamos assim, autoral ao mesmo tempo. Então, os curtas que eu dirigi, todos foram curtas que foram ideias minhas ou minhas com algum diretor ou diretora que eu fui desenvolvendo. E aí, bom, eu fiz o longa-metragem, o Morada, que foi o meu primeiro longa-metragem em 2010, que eu achei super difícil fazer um longa-metragem assim, com uma estrutura de produção pequena, com pouco orçamento, mas eu não sei nem se o pouco orçamento era o grande problema, porque a gente deu conta, assim, o projeto que eu tinha deu conta, mas de entender que um curta-metragem, a distribuição dele, o pensamento dele é completamente diferente de um longa-metragem, assim, né? O curta, ele tem um tipo de distribuição, o longa tem um outro tipo de distribuição. Então, o Morada, ele foi lançado no final de 2010, né? Então, há mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás. Eu era outra pessoa, assim, eu fui muito ingênua, eu acho, e eu acho que, graças a Deus, né, que eu acho que a ingenuidade faz com que a gente também dê grandes pulos na vida, né, fazer esse primeiro longa e achando que logo depois eu ia fazer outros longas e tal, e eu acho que demora 10 anos para eu lançar o segundo longa como diretor e roteirista, mas eu sinto, assim, a diferença que de maturidade mesmo, né, Manu? Depois, se você quiser ver o Morada, não sei se você já assistiu, assim, até de maturidade de concepção de filme entre um e outro. São filmes completamente diferentes, e eu acho que
Não só porque eu envelheci, né? Envelhecer todos envelhecemos, mas assim, que eu aprendi com os anos que passaram, mas também por causa da parceria com a Luana. Eu acho que o Kevin é um filme, é um outro nível de filme, assim, tanto pensando ele nas camadas dele, nas camadas de como a gente contou essa história, né? Como a gente entrelaçou essas linhas de tantos assuntos que, né, era uma vontade minha abordar, mas como a gente já conversou várias vezes, poderia ter ficado tipo uma aula mesmo. Hoje vamos falar sobre isso. Hoje, sabe, ou então textões de Facebook, assim, né? A gente queria que vários assuntos que permeassem essa amizade de mais de 20 anos estivessem entrelaçados de uma forma muito, muito natural, assim. A minha vontade de fazer um filme era de fazer um filme que fosse uma conversa de duas comadres na cozinha, assim. Era mais ou menos essa a vontade do filme. Bom, e aí eu queria só falar um pouco da minha sorte de ter a Luana no processo, porque a gente querer fazer filme não quer dizer que o filme vai sair, não quer dizer que o filme vai ser um projeto que a gente no final fique satisfeito com ele, né? Eu vou falar rápido primeiro para a gente ver a cena para depois conversar mais, mas eu só quero falar rapidamente. A Luana, eu dei uma sorte que a Luana gostou do Morada. Eu acho que esse foi, eu acho que o grande pulo do gato da minha carreira. Porque, na verdade, a Luana poderia... Ela chegou a trabalhar no Morada, né, Lu? Você substituiu a Débora, 2 dias a Débora, que era a produtora executiva do filme, ela teve que se ausentar 2 dias ou 3 dias, e a Luana preencheu esse espaço justo quando a gente estava filmando. E a Luana, bom, trabalhou, mas trabalhar no filme não quer dizer que porque a gente trabalha nos projetos que a gente vai gostar, mas a Luana gostou do Morada, e essa foi a minha sorte, porque anos depois, né, quando eu tenho a ideia do Kevin e converso com ela sobre isso, ela topa essa loucura do Kevin, porque na verdade era um filme que no começo era, Luana, tô doida para encontrar com a minha amiga e inventei uma história aqui, meio fictícia, para ela vir para o Brasil e tal. E a Luana, eu acho que ela tem uma característica muito sensível, que ela acredita nesses pulos, assim, nesses saltos de fé, quando ela vê que existe algo legítimo ali na intenção, né, de onde nasce o filme, né? Porque o filme é muito diferente hoje do que ele era no primeiro momento, que no primeiro momento a ideia era trazer a Kevin para o Brasil, assim, né? Isso no início de 2013, né? Imagina quantos anos tem que a gente está aí nesse projeto. E eu acho que foi isso, porque a Luana, ela entra de cabeça no projeto, e ela entra de cabeça também no trabalho de descobrir soluções narrativas para o filme. Soluções narrativas, soluções que aliam orçamento à realidade. Ela entrou também muito de cabeça no que foi a produção do filme, que para mais até do que ela geralmente fazia, que é uma coisa mais chefona, gerencial de longe, executiva, porque a Luana falou, não, se a gente vai ter que mudar esse projeto e ir para Uganda, né, ela foi junto, assim, ia ter que ir junto para entender como é que essa produção ia funcionar. A gente tinha muito pouco dinheiro no início, então eu acho que do mesmo jeito que eu caio de cabeça no projeto, né, do mesmo jeito que eu falo que o filme é um projeto meu, a Luana fez a mesma coisa. Ela, apesar de eu me expor mais, né, tá a minha cara lá, a minha família, a Luana, ela até chama ela de Joana, olha que ato falho, vou ter que falar com a psicóloga sobre isso. Ela cai de cabeça no filme, no projeto, e como dona do filme também, direitos patrimoniais ali, pau a pau, sabe? E eu acho que eu não sei pensar o Kevin sem a Luana, assim. Então, quando as pessoas falam assim, essas soluções narrativas, não são soluções narrativas que eu chego nelas sozinhas, porque, né, muita gente fala assim, mistura de documentário e ficção, isso, aquilo, mas é isso. Eu tinha uma equipe, né, porque a Luana é uma dessas pessoas, mas
né? Tinham outras pessoas ali que eu considero colaboradoras de vida mesmo. A Clarice Campolina, o Gustavo e a Kevin também. Se ela não tivesse caído de cabeça no filme, a gente não tava aqui, né? Mas eu tentei falar rápido só para a Luana poder falar e você passar a cena do filme e depois a gente conversar mais. Deixa eu te pedir só para você se apresentar. Eu, quando for fazer a mediação, aí eu vou me apresentar. Eu vou pedir para você se apresentar como fisicamente, aquela coisa assim, vou te dar um exemplo. Então, vou aproveitar para me apresentar. Isso. Né? Eu sou negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado, na altura do ombro, eu uso óculos. Eu estou na minha casa, por trás tem uma estante de livros. E é isso, acho que não dá mais para ver muita coisa minha, pelo que eu estou vendo aqui. Joana. Eu sou a Joana Oliveira, eu tenho agora 43 anos, só para situar, assim, tenho pele clara, olho claro, cabelo escuro, estou de óculos agora, estou me acostumando com óculos que antes eu não usava, agora eu tenho que usar direto. Coloquei um pouco de maquiagem, um batonzinho para ficar bonita para essa aula. Estou com uma blusa verde com umas bolinhas cinzas e verde mais claro. Acho que é isso. É isso. Obrigada, Joana. Lu? Olá todo mundo. Então, eu sou Luana, sou produtora, vou me descrever, sou morena clara, cabelo liso, repicado, olho castanho, não tô de óculos. Não dá para ver muito o meu cenário aqui, mas eu tô num quarto, tem um armário no fundo, 2 cartazes de carnaval, saudosos carnavais ali colados. Essa sou eu. E sou produtora, né? Tô aí com a Joana nesse projeto fazem já quanto tempo, Joana? 8 anos, sei lá, o tempo passa muito rápido. Está sem áudio. 2013, 7, 8 anos. São 8 anos desde que eu comecei a escrever o projeto. Você entrou um pouquinho depois, mas foi quase no início mesmo. Quase isso, E eu sou sócia da Navilhana, né, que é uma empresa produtora aqui de Belo Horizonte. Busco muito nos projetos fazer parcerias verdadeiras, assim, com diretores e diretoras, hoje mais diretoras que diretores. Mas para mim é muito importante, a Joana já me apresentou um pouco, puxou meu saco, encheu minha bola, não tenho nem o que dizer, mas para mim é muito importante, de fato, estar de cabeça nos projetos embora eu faça muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço aquilo que eu dou conta de administrar, mas tá dentro, tá junto, tá disponível, porque eu acho que, para mim, é muito importante dizer que os filmes são meus também, né? Ver um pouco como a minha presença fez diferença naquele filme. Ele é aquilo porque eu estive também, né? Como que eu posso colaborar de fato. Então, acho que... E o Kevin, que é o último filme que eu lancei, eu acho que ele traz isso muito forte. Eu consigo dizer o tanto que eu colaborei, né? Pensando aí no título dessa aula, de uma parceria de fato muito forte minha com a Joana. A Joana também assina a produção, porque, como ela disse, tem direitos patrimoniais envolvidos, questões legais, tem financiamento, e a Joana atuou muito como produtora, a gente tomou decisões de produção juntas, mas eu acho que o que a gente pode dizer é que a gente, tanto na direção quanto na produção, a gente conseguiu dialogar, trazer coisas, trazer questões, soluções, ajudar uma outra, muitas vezes ser... talvez alguém só para desabafar, né? Às vezes a decisão é sua, mas desabafa, traz. Eu acho que outra coisa do Kevin que foi muito legal, eu e Joana juntos, foi a possibilidade de pensar nessa equipe de forma que fosse uma equipe que colaborasse muito. É um documentário filmado, muitas vezes como uma ficção, muitas vezes... de fato ali vivendo um momento,
Mas como a gente tinha uma equipe muito pequena, a gente tinha de fato que pensar em cada um como alguém que fosse trazer soluções, que pudesse, né, ajudar a gente. Então, acho que isso foi fundamental, assim, para que o filme acontecesse como ele é. Eu acho que, assim, é bom a gente trazer que um filme, ele é não só o desejo que a gente quer que ele seja, eu acho que o Kevin, de fato, tem muito nele que a gente desejou, que a gente quis fazer, que está muito intencional, mas é também aquilo que as condições do ambiente, do dinheiro, de quem está junto, do que deu para fazer na hora, com os instrumentos que a gente tinha, sabe? Então, e é muito bom que, mesmo com tantas limitações e adversidades que com certeza a gente encontrou, a gente chegue no final e olhe para o filme e se orgulhe, fale que bom que eu fiz, que bom que a gente chegou até aqui, assim. E a minha vontade de fazer o Kevin junto com a Joana foi porque eu gostei do Morada, também. Gosto muito de outros filmes que ela fez, né? O Rio de Mulheres, que ela fez com a Cris. Tem o... É Douro, Joana? Que a Clarissa montou, então veio... Quando eu me juntei com a Joana para fazer o Kevin, ela já tinha essa parceria com a Clarissa, que é minha sócia, né? A gente também é amiga, nos conhecemos de outras coisas que não são só o trabalho. Então, tudo isso ajudou para que a gente tivesse junta para fazer esse filme. Zoia, obrigada, Lu. Eu vou passar para vocês, vou compartilhar aqui, vou passar uma das cenas que, inclusive, me intrigou bastante, porque, enfim, não vou dizer porquê, mas porque senão eu vou orientar a leitura, né? Então, deixa eu apresentar logo. Não sei quem conseguiu ver, mas é uma cena quase que do primeiro terço do filme, né? Ela tá ali no primeiro terço, vamos lá. Uma guia. Verheugen. Mas måste jag säga så. I really been close to do. Shall we? Okay, so Philip Morris. Oh my god. Did you keep it from way back then? Yes, look. No, let me show you something. You see that is... Look. 50 Mark, ja. Deutsche Mark. Da gab's noch Deutsche Mark. Can you imagine how it is long? It is long. It is really long. You have to make... How did you keep it until now? You gave me it once. You told me. Look. You had many of them. I even started to smoke that because of the name. No. You said, never smoke Philip Morris again. And you gave me that. No. Keep it empty. Then we went to smoke something else. Marlboros, I think. Oh my God, we were so young. I love that picture. You showing your belly. If anybody saw my belly now, I'd die of shame. There was probably some music on TV, on that funny old TV, and we're dancing to it. Okay, now again. What was that song we're always miming to? No. So there was something else. Don't go chasing waterfalls, listen to the rivers and the... That's probably you. Pretending you were on the water, just like the girls. They were like Jesus on the water dancing. And now your room. It was really such a mess. Look at that. You can't even see the chair. And all those clothes and shoes. There's a teddy bear. I still have the teddy bear. Jerica now has it. Seriously? Yeah. That's 2005. The beginning of before you went to Potsdam, or right after you went to Potsdam. And that was... That's your room.
No. Isn't it? No, sweetie, look at all the pretty plants growing. A plant growing in my room. Okay, so where were we? I don't know, maybe Kara's, maybe his room. It was the same day, you were wearing the same top. Maybe it was Raymond's room. Okay. Ja, Bobo? Ich hab's in meinem Zimmer versteckt, Jerica, weil du hast noch so viele Farben in deinem Zimmer. Nein. Gut, ich hol sie dir nachher. Ich möchte in Ruhe auch mein Gespräch führen. Die fällt runter, Jerica! Did you see the double over? But it's like if nothing I happened. know. What does she want? Crayons, new crayons. Ah, die Farben. She got new ones. I hate them because she keeps losing them. Ich habe sie versteckt, damit du sie nicht findest. Wenn du sie dann findest, dann hat es ja keinen Sinn gehabt, sie zu verstecken. Heul nicht, ich lass sie holen. Ruf mal Sarah. Dein Elefant, das ist ja gar nicht dein Elefant, mein Schatz. Deins, du hast ein Krokodil. Der Elefant gehört Jerica. Bring's wieder ins Haus, bitte. Bring das wieder ins Haus. Ja, bitte. Bring es wieder ins Haus. I need to start hiding the packets. Okay. Sneaky, sneaky. I sneak hiding away from my parents. And I sneak hiding away from my children. Life is just a tale. But these Nyamba bana na estaliwa takuyamba. Pois bem, gente. Não sei se deu para ouvir no início, porque parece que estava dando retorno, né, com o microfone, mas, enfim. Eu achei essa cena bem escolhida, inclusive, né, para mostrar aqui, porque me parece que ele é um retrato, né, assim, uma metáfora para o filme, porque esse personagem tão atravessado de tantas identidades, né, de tantos idiomas, com esse extracampo presente, né, que na verdade é o tema de vocês o tempo todo, né, a gente está centrado em vocês durante o filme, e a gente vai conhecendo esse extracampo, o passado, a partir da fala de vocês, né, e são muitos atravessamentos no filme, assim, até inclusive temas bem profundos, não só para as mulheres, mas para a sociedade, como é o caso, enfim, do racismo, que chega até do final do filme, quase, né, assim, o último quarto do filme, me parece que esse tema chega. Eu só vi o filme uma vez, foi em Tiradentes, já faz mais de um mês, então eu tô falando de coisas que eu ainda lembro, né, e aí, enfim, me ocorre perguntar como foi que essa ideia surgiu, né, assim, quem não tem uma boa amizade, quem não tem uma amizade de longa data, assim, acho que quase todos nós aqui podemos nos relacionar com esse assunto, podemos nos relacionar com esse tema, mas quando é que isso vira um filme, né? Porque é a pergunta do milhão, né? Assim, todo mundo tem a história, mas por que essa história vai interessar os outros? Por que essa história vale a pena ser contada? Que eu acho que é uma pergunta que passa tanto por Joana, pelo que você falou no início, assim, eu sempre quero contar histórias, depois eu decido que essa história é importante, né, sobre que temas eu quero falar, depois eu vou descobrir qual é a forma que eu vou encontrar para contar essa história, né, e aí, para a Luana, a pergunta que vale também, porque a gente, como produtora, né, eu digo assim, porque eu também sou produtora, a gente recebe várias propostas, muitas vezes, durante o ano, né, as pessoas vêm falar do filme, como é que a gente sabe que aquilo rende um filme, né, aquilo sim, pode ter um lugar ao sol, no sentido de que os financiamentos são difíceis, né? Vocês passaram aí 5, 6 anos para conseguir levantar o dinheiro do filme todo, então eu acho que, enfim, é uma pergunta que serve para vocês duas. E que a gente ouviu muito, né, Joana? Bom, eu vou ser sincera, assim. É o que você falou, todo mundo acha, né, que tem uma amiga que tem uma história boa, uma amizade incrível e tal.
Mas eu acho que, claro, eu queria fazer o filme, aí vou ser muito sincero, a doida é a Luana, não sou eu não, porque se todo mundo acha que tem uma boa amizade que pode fazer e tal, foi o que aconteceu comigo. Não, foi uma provocação também, porque, na verdade, as melhores histórias são essas, justamente as mais simples e as que vão tocar mais as pessoas, né? Eu acho que a gente vai se relacionar. Mas eu acho que a inteligência da direção do roteiro e da produção é encontrar esse formato, encontrar onde que aquilo se torna um filme, sabe? Eu tenho uma veia documentarista muito forte, já fiz vários documentários, né? E muitas vezes, quando eu percebo que alguém pode se tornar uma personagem de um documentário, é porque essa pessoa tem várias características marcantes que fazem com que ela seja uma boa personagem. E eu tinha certeza absoluta que a Kevin seria uma personagem incrível, assim. Porque ela tem uma visão de muito específica, ela tem umas tiradas muito específicas, e ela tem eu acho ela genial, assim, eu acho ela uma gênia mesmo. Essa coisa dela falar várias línguas ao mesmo tempo, essa coisa dela até com os filhos mesmo. Claro que você, no filme, tem ela na Uganda falando com os filhos o tempo todo em alemão, para os filhos não perderem alemão, que é a língua do pai. Mas quando ela morava na Alemanha era o contrário, ela falava com a Jerica, que a Jerica morou até os mais ou menos 4, 5 anos na Alemanha, ela só falava em inglês, para quando ela fosse para Uganda, quando a Jerica fosse para Uganda, para ela ter contato com a família materna dela. Então, eu acho que é essa visão que a Kevin tem, que é uma visão de quase que proteger as crianças, assim, de fazer com que elas possam não perder as raízes nem de um lado nem de um outro. E nisso, assim, foi na nossa vida inteira. A Kevin, a gente se conheceu, eu fui para a Alemanha para ser babá de uma criança, e aí eu consegui fazer uma aula de alemão para estrangeiros como ouvinte. Eu não era matriculada na universidade, não, era a universidade que a Kevin estudava. E a gente ficou muito amiga, porque ela também fazia essa aula de alemão para estrangeiros, mas assim, foi de uma coisa quase que ela me abraçar, assim, sabe? De virar e falar assim, você tá aqui, você tá deslocada, eu me sinto deslocada nesse lugar também, vamos ser deslocadas juntas. Foi mais ou menos assim. Mas, sabe, ela tem uma generosidade, mas ao mesmo tempo que ela tem uma personalidade, né, muito forte, assim, no sentido, assim, ela não é... Ela é uma pessoa que escolhe as coisas que ela vai falar, ela escolhe as pessoas para as quais ela vai se abrir, mas ao mesmo tempo, quando ela faz isso, é uma coisa muito genial, e eu achava que ela era uma personagem incrível. E eu tinha muita saudade dela. E na época que eu tive a ideia de fazer o filme, eu queria muito que ela viesse para o meu casamento. E ela não podia vir para o meu casamento, e tinha muitos anos que a gente não se encontrava. A última vez que a gente tinha se visto tinha sido em 2005, porque eu voltei para a Alemanha para fazer um intercâmbio com a Academia de Cinema. E a gente continuava muito amiga, mas tinha muito tempo que eu não a via. Mas eu tinha certeza que, sabe, que ela seria uma personagem massa. Tanto que eu escrevo um filme falando da vinda dela para o Brasil, para o meu casamento, como se fosse uma ficção, né? Uma ficção atuada por personagens reais, que seria feita muitos anos depois de eu ter me casado, mas com essa motivação que eu tinha, e com uma pergunta também, assim, como seria a nossa relação? Eu ficcionalizo isso, né? É uma pergunta que eu respondo mais ou menos nessa ficção. Como seria a nossa relação quando a Kevin viesse para o Brasil e esse pacto entre as duas, de certa forma, ficasse um pouco diferente, porque a gente sempre se encontrava num país que não era nem de uma nem da outra, quando ela viesse para o Brasil, né? Quando ela sentisse um pouco que o racismo brasileiro, por exemplo, né? Que isso estaria incrustado em toda a recepção dela como estrangeira no país, ou então, né? O que ela pensaria de mim, entendendo a estrutura social e racial na qual eu vivo, né?
E aí foi um filme que eu escrevi mais ou menos assim, era totalmente uma ficção, mas que no projeto eu colocava que daria espaço a improvisações, a também mudanças de roteiro, mas seria essa a motivação. E aí, quando eu apresentei para a Luana, eu já apresentei para ela um roteiro escrito, assim, com falas, né, com tudo, assim. Que tinha muitas coisas que tem no filme hoje em dia, mas que eram feito de uma forma totalmente diferente, assim. Mas eu acho que, se eu te respondo, eu acho que era um filme sobre a amizade das duas, essa amizade, né, entre duas mulheres de duas culturas totalmente diferentes, que se gostam sem ter muito um porquê, além de uma complexidade que vem da juventude. E era um filme, desde sempre, era um filme sobre... que depois ele muda, ele fica mais radical, sobre como é pior estar mais velha, né? Como a juventude ela era mais leve, assim, mesmo com os apertos que a gente tinha passado, né? Teve um momento na Alemanha que a maioria das fotos sou eu na moradia de estudante dela, que eu saí do meu trabalho e para eu terminar o semestre assistindo às aulas, eu morava escondida na moradia de estudante dela. Mas são essas coisas que, não são tão pesadas, assim, eu ter que entrar escondido da pessoa que tomava conta, né, do porteiro ou da porteira que ficavam lá, era mais leve do que as coisas que tem que enfrentar. E no filme tinha essa coisa, né, da Kevin ser mãe solteira, da Kevin ter dificuldade com manter o salão de beleza dela na Alemanha, com dinheiro, e aí depois vira outra coisa, mas já tinha esse pensamento, mas eu acho o Kevin hoje um filme muito melhor do que ele era, assim. Que bom. Sinceramente falando. Lu. Essa pergunta, né, o que faz uma ideia virar um filme. Menina, eu vou te dizer que é isso, assim, já tem aí quase 20 anos que eu estou fazendo filmes e eu ainda não sei responder exatamente. Eu não tenho uma regra para isso. Eu nem posso dizer que eu tenho um olhar maravilhoso, sabe? Um olhar treinado, porque quando a gente vai muito para os pitches, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, as pessoas perguntam isso, assim, parece que aí você responde com uma certeza, assim, né? Porque você tem que ir mostrando que você é do negócio, que você sabe fazer negócio, que você é boa, que você é segura. Então, eu sempre treino uma resposta para esses momentos, mas, na real, eu não tenho certeza de nada. E só que tem algo, assim, naquele projeto que te chama de um jeito que você fala, eu tô lá pro sucesso ou pro fracasso. Eu tô lá. E eu acho, assim, que na minha trajetória tem outros filmes que talvez se esperasse um grande sucesso que não foi. E tem uns que eu escutei, e aí eu posso trazer muito... 2 exemplos, assim, o Kevin e o A Cidade Onde Envelheço, que partiram de mulheres quaisquer, porque elas não tinham nenhuma grande coisa nessas mulheres, elas não inventaram nada. E essa pergunta era, assim, martelada, assim, tanto na Cidade quanto no Kevin, que eu acho que até são filmes muito parecidos, porque também tratam da amizade de mulheres, nesse sentido. São duplas, mulheres em dupla, em situações, sim. E eu lembro numa cidade que eu fui para um mercado e sentou um senhor, assim, na minha frente. Mercado de cinema, né? Cinema, quando o projeto estava ainda inscrito. E ele sentou, ele era de uma televisão, assim, e ele sentou e falou... Mas ele falou assim, mas essas meninas não têm nada, elas não têm graça nenhuma, porque você vai fazer um filme sobre elas. Olha, eu tô aqui perdendo meu tempo lendo isso. E aquilo me subiu uma raiva. Eu falei, você não precisa perder mais nem um minuto do seu tempo, pode levantar, pode ir embora, porque se você não gostou, só lamento, eu não tenho o que te dizer. Eu lembro... E eu, assim, tenho, às vezes, dificuldade com a língua e tal, e na hora me subiu isso, assim, uma adrenalina. Eu falei, não precisa perder mais. Quem nunca? Vai embora.
E com o Kevin, a gente escutou muito isso. Por que essa amizade é importante? Por que essa amiga é importante? É qualquer amiga e tal. Mas eu acho que eu via muito a Joana. Eu não conhecia a Kevin. A Joana foi para a Alemanha um pouco depois e fez umas imagens, assim, que eram umas conversas dela com a Kevin. E, de alguma maneira, trouxe, assim... desvelou um pouco essa mulher, assim, deu para conhecer um pouco ela, mas não muito. Mas eu conhecia muito a Joana e o filme tinha, a primeira versão, tinha um drama, mas tinha um humor também. Tinha uma coisa meio divertida e eu via muito a Joana, porque a Joana é muito expansiva, ela é muito divertida. Eu falo com ela muitas vezes, assim, que o Kevin eu falo que ela é muito corajosa, que ela traz questões, né, pessoais, a família, ela abre questões da maternidade, das dificuldades que ela enfrentou, acho, e ela traz essa amiga que também é muito corajosa, que também... Mas eu falo com ela, Joana, eu não sei se você é corajosa, se você é sem noção. Várias vezes eu falo isso. E eu via a presença dela genuína nesse filme. Então... não mais como no Morada, que ela estava ali atrás das câmeras, ela aparece, é um filme da família dela, ela entra o Morada é um filme que ela abre também a família dela, né, assim, mas ela aparece, mas ela tá bem conduzindo atrás das câmeras, é um documentário, vamos dizer, ao modo mais tradicional, mas eu via ela dentro desse novo filme e fiquei com vontade de ir. E falou, vamos ver, né? Vamos ver, e fomos indo até o final, quando tá pronto. Né? Eu acho que... Mas sempre com uma preocupação, gente, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar dessas amigas, né? E eu acho que a gente foi passando por várias etapas que as pessoas foram dizendo, legal, que bom, e outras pessoas foram se juntando e dizendo, e por que não isso? E por que não ir por aquele caminho? Então... eu acho que a gente foi meio vencendo juntas as etapas para dizer no final, é um filme mesmo, sabe? De fato tem algo ali. Então, tem uma crença em mim, sempre teve uma crença, mas que ela não é tão, posso dizer assim, ela não é tão objetiva, sabe? É uma crença e uma intuição e algo um pouco assim. Joia. Vou fazer mais uma pergunta antes de abrir para o pessoal, que tem a ver com a ideia de projeto mesmo, né, assim. Que aí, a Joana falou que era até um pouco mais ficcionalizada, né, no início, depois ele foi tomando essa forma, e eu sei que vocês não tiveram um orçamento muito grande, que o filme se passa, enfim, em 2 países, né, Brasil e Uganda, né, não sei se tem mais algum, você citou aí a Alemanha, mas acho que foi né, foi mais de pesquisa mesmo. A gente sabe que, enfim, filmar fora do país tem muitos custos, e aí eu queria que vocês falassem um pouco desse arranjo, assim, dessa colaboração entre direção e produção para chegar num desenho de produção que seja execuível, né, que caiba no orçamento, e ao mesmo tempo que preencha essas necessidades criativas da direção. Uhum. Olha, a gente foi assim, primeiro a gente teve a ideia, né, a Joana teve essa ideia, eu entrei, e aí a gente foi tentando alguns mercados, encontros. A Joana, antes até de eu entrar, ela tinha ido para um encontro, né, para ver roteiro e tal, esses encontros internacionais. A gente foi para um encontro que foi muito legal, que foi o Miradas Doc, juntas, cada uma pagando suas contas, não tinha dinheiro ainda. Fomos lá, pagando passagem com milhas, coisas assim. Aí a Joana teve a ideia de inscrever o projeto numa lei municipal aqui, que é um recurso muito pequeno na época, pequeno assim, é um recurso para curta, que era 100 mil, e ela mandou, e eu já estava de saco cheio, porque eu já tinha feito tanto filme com esse recurso da prefeitura, para mais um filme que nossa, assim, de 100 mil, gente, vamos lá. Mas ela mandou ganhando. Aí, quando a gente ganhou, o que a gente fez assim, o que a gente tem que gastar, vamos gastar aqui e vamos para Uganda.
Porque aí a Kevin, no meio de tudo, a Kevin tinha saído da Alemanha e ido para Uganda. Então, a primeira proposta era filmar na Alemanha e a Kevin vindo no Brasil. No meio do caminho, o projeto foi mudando. A Joana depois pode trazer um pouco dessas mudanças, mas aí era a gente ir atrás dela, a gente ia filmá-la na Uganda. Mas a gente tinha muito o certo, pensar assim, se eu fosse imaginar o ideal, seria a gente ir fazer uma viagem de pesquisa, entender a estrutura do país, o que a gente teria de condições para hospedar a equipe, para equipamento, então era... Só que a gente não tinha dinheiro para isso, com esses 100 mil. A gente... Então, nós vamos filmando, valendo. O que pode acontecer, se não der filme, a gente faz um curta, entrega para a prefeitura, que era o nosso primeiro patrocínio. Nesse meio tempo, a gente já estava tentando o fundo setorial, mas era um negócio imenso, longo, sem resposta e tal. Mas a gente tinha o prazo da prefeitura e a gente falou assim, então vamos com esse dinheiro, vamos filmar. E aí, assim, como o recurso era pequeno, para uma viagem que é cara, o que a gente fez foi, vamos com os nossos amigos, e o que foi fomos os sócios do filme, na verdade, porque a Joana, na época era da Vaca Amarela, com a Cristina, que era diretora de fotografia, parceira dela em vários projetos, então já tinha ali toda uma afinidade para as duas trabalharem juntas, e o Gustavo, que é diretor de som, que é casado com a Joana, era sócio dela e também já tem uma experiência, já trabalhei muito com o Gustavo e tal. Eu também já trabalhei com Cristina em outros projetos, então tínhamos ali um núcleozinho de pessoas próximas, que fomos com um cachê que, vamos dizer, pagou uma ajuda de custo para a gente. E todo o resto a gente investiu na viagem, porque era caro a passagem e tal. Chegou lá, a gente pensou um valor para a Kevin, porque isso era muito importante, garantir algo para ela, e ela que produziu a viagem real. Foi ela que... estava imaginando que tinha sido. Mas... Foi ela que produziu a nossa primeira ida. Ela custou a aceitar, assim, de fato, que ela ia ter que fazer um filme, ela queria, eram uns amigos, ela é muito boa de receber pessoas, sabe? Ela é boa de receber. Então, o que ela queria é a gente lá na casa dela, comendo, bebendo, passeando. Ela organizou tudo para isso, para receber os amigos, como se ela tivesse uma excursão de amigos indo vê-la. E ela organizou tudo, ela com uma amiga, que foi uma pessoa incrível na nossa vida, a Rebeca, que inclusive faleceu depois que a gente filmou, um tempo depois, num acidente. E elas fizeram tudo para nos receber. E a gente ficou lá numa estrutura de pessoas locais, assim. Ela alugou uma casa perto da casa dela, nos primeiros dias, as moças que trabalham com ela ajudavam a fazer comida e mandavam pra gente. Aí, acho que 2, 3 dias depois que eu passou o fuso horário, que eu consegui cair por mim, aí eu fui pra feira, eu fazia compra, eu fazia comida, eu organizava a casa. Então, a gente ficou 3 semanas num esquema um pouco assim, como se fosse uma viagem que a gente estava ali tentando ser local naquele lugar e, ao mesmo tempo, conhecendo a estrutura que a Kevin tinha lá, porque a Joana, toda a relação que ela tinha antes era com a Kevin na Alemanha. E fomos filmando à medida que dava. A Kevin também precisava se entender como atriz, ela já tinha topado, ela já estava dentro, muito dentro, mas precisava de fato estabelecer ali os códigos, o que cada um podia fazer, o que não podia, o que ela queria entregar da vida dela, sabe? Eu acho que ela foi muito... ela teve muita autonomia nesse lugar, porque teve gente que perguntou, por que você não fez um filme sobre a Kevin? Um documentário seguindo a vida da Kevin. A Kevin não queria isso, a Kevin quis escolher como se apresentar. E isso
teve que fazer parte do filme. Ela dizia assim, isso eu quero mostrar, isso eu não quero, isso eu quero fazer, eu quero filmar tal hora, eu não quero filmar tal hora, porque eu tenho que cuidar da minha casa, ou eu tenho que dar aula. Então, essa primeira viagem foi uma viagem de acordos. E a gente filmou, e muito interessantemente, a maior parte do filme está nessa viagem, né? O que está no filme final está nessa primeira ida. Depois, a gente ganhou o fundo setorial, e aí foi um valor um pouco melhor, que ainda para os padrões de filmes brasileiros é pequeno, mas eu acho que para o que a gente tinha programado foi muito bom. E aí a gente pagou a gente, porque até então a gente tinha ganhado uma ajuda de custo, e aí a gente foi pagando todo o passado do filme, todo mundo que ajudou a Joana, que ajudou escrita no roteiro, que emprestou uma câmera para a Joana e para a Alemanha. Então a gente foi voltando atrás, acertando todo o passado, e aí programou uma outra ida. E aí nessa outra ida a gente pensou uma outra equipe, uma equipe mais completa, em que as pessoas pudessem ter suas funções mais definidas, né? A gente, nessa primeira ida, não tínhamos pessoas negras com a gente, então a gente quis levar uma equipe também negra para que tivesse esse contato e que também pudesse contribuir com o filme, trazer seu olhar e trazer suas questões, críticas, ajudas. E a ida nessa segunda viagem foi para contemplar todos os desejos que a gente de fato tinha, mas a primeira foi o que deu, né? Um pouco. E a Joana sempre entendeu que era o que dava. Assim, como diretora, ela sempre trazia os desejos, a gente ia ajustando e dava certo, porque acho que a gente teve, né, Joana? A gente não teve nenhuma grande questão, assim, nenhuma briga de eu quero isso e não tenho. Né, eu acho que o que ela mais pediu, mais me enlouqueceu, foi ela falou, eu quero que você vá para o Quênia mostrar o filme para um grupo de realizadores no Quênia, porque é fronteira ali com a Uganda, e a gente encontrou uma pessoa que é uma montadora, estudou na escola de Cuba, e era próxima de outros amigos nossos que estavam morando no Quênia. Ela é do Quênia e tinha voltado a morar no Quênia, e aí a gente foi fazer uma consultoria de montagem no Quênia, eu e Clarissa, já com o filme em processo. Isso foi o que a Joana mais falou, não, eu quero, vocês vão ter que dar um jeito, não sei o quê, e aí a gente foi, e também foi uma terceira viagem, também muito incrível. Mas detalhe que eu não fui, tá? Ela não foi, não, ela falou, vai vocês! Ela tinha operado, ela não podia ir, ela, vai vocês duas, eu quero que vocês vão, tem que mostrar para essas pessoas. E aí a gente foi. Vou tentar comentar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é isso, né? Pensar como é que vocês foram ajustando tanto o roteiro à realidade, né? Porque o tempo foi passando, vocês tiveram que adaptar o roteiro, né? Ainda que ele fosse um indicativo, às mudanças, né? Da vida sua, de Kevin, e a essa necessidade, essa característica dela, né, de querer mostrar uma parte e outra não, enfim, de se entender nesse lugar, e o orçamento, né, assim, por que alguém, depois de 5 anos, podia esperar mais 2 para ver se saiu o fundo setorial, por que naquele momento, assim, a gente vai com 100 mil e vamos fazer? Na verdade, foi isso, a gente foi com 100 mil para fazer, para ver, 100 mil, assim, né, 100 mil era 100 mil menos 10 mil que tinha que dar para a captadora, porque passou pela captadora, fora algumas dívidas que a gente já tinha contraído. Então foi um orçamento muito, muito apertado mesmo. Uma coisa que foi bem legal, que a Luana descobriu, era como a gente faria para ir para a Uganda levando equipamentos, sem que esses equipamentos ficassem presos na alfândega, né? Porque, na verdade, não era que a gente poderia chegar na Uganda e alugar equipamentos. A gente não tinha dinheiro para isso. O que aconteceu foi que o meu marido foi levando os equipamentos como técnico de som. Cristina, nossa sócia, foi levando os equipamentos dela. A gente pediu equipamento emprestado para metade de Belo Horizonte, inclusive para a faculdade que eu trabalho, né, para a UNA. E só que essas pessoas que estavam pedindo equipamento emprestado tinha que ter algum tipo de garantia, e aí a gente não sabe como,
por causa da Copa do Mundo, né, a Luana descobriu que tinha um acordo internacional, que é o tratado de sei lá o que a Luana sabe qual que é, que poderia fazer importação e exportação. Então, a gente poderia ir e voltar sem problemas com esses equipamentos de uma forma segura, porque a gente não teria orçamento para chegar lá e alugar tudo a preço de mercado, sabe? Então, a gente foi realmente nessa primeira viagem para fazer o filme que desce o filme inteiro. Então, é isso que eu acho que a Luana estava falando, assim, que a equipe inteira foi sabendo que era o que dava. Então, a gente ficou 3 semanas lá. Os primeiros 5, 6 dias foi entendendo qual que era a rotina da Kevin e o que era... Porque, assim, eu nunca tinha ido a Uganda, né? A Kevin tinha mudado para Uganda há muito pouco tempo. O filme... Você fala isso, né? Na verdade, a conversa. O filme muda porque a Kevin não viria ao Brasil. Antes, a proposta inicial era de que a Kevin viesse ao Brasil, mas a Kevin viria ao Brasil com a Jerica ali com 6, 7 anos. Né? O que acontece é que, na verdade, o filme demorou tanto a ser feito. Quando eu escrevi o filme, a Jerica tinha 3 anos, 2 para 3... aí a Kevin já tem outros 2 filhos, bebês. Ela não ia viajar com 3 crianças para vir para o Brasil, não tinha a mínima... Não fazia sentido, né? A gente tem que ver também o que faz sentido com o filme. Demorou tanto tempo para filmar que a Kevin só filmaria se a gente fosse para Uganda, ela não viria ao Brasil. Então a gente mudou o filme inteiro por causa disso. E, assim, o filme ele só existe porque essa equipe inicial acreditou no projeto, porque fomos, né, poucas pessoas. Lá na Uganda a gente também teve uma diretora de produção que trabalhou com a Luana, que era a Irene, que também é queniana, ela mora na Uganda há muito tempo, mas ela também é queniana. Mas, assim, foi com essa estrutura e nesses primeiros 5 dias que eu sentei e entendi o que dava para filmar. Escrevi um roteiro. Você escreveu lá nesses primeiros dias nesses primeiros 5 dias, um outro roteiro. Eu escrevi, não sei quantas vezes que eu escrevi esse roteiro, porque eu parto muito de ter que escrever o roteiro do início ao fim, até para fazer uma impressão depois, eu preciso de saber que a gente está indo para algum lugar. Então, quando a gente saiu do Brasil, eu saí com o roteiro nesses primeiros 5 dias. Porque é isso, eu não conhecia nem os outros 2 filhos da Kevin. A Jerica eu tinha conhecido quando eu fui para a Alemanha ficar 4, 5 dias só para poder filmar um mini doc com a Kevin para apresentar em mercados, para as pessoas pararem de perguntar por que a Kevin era incrível. Eu mostrava o filme, as pessoas, realmente, ela é incrível e tal, podemos continuar conversando. E aí, essa primeira vez, mas essa primeira vez foi muito difícil para mim. Eu lembro da Luana, eu nunca achei que a Luana não iria para Uganda, esse que é o mais engraçado. E aí teve um dia que a Luana falou para mim, então, Joana, quero conversar uma coisa com você. Eu decidi que eu vou para Uganda, porque a gente já sabia que o filme ia ser feito. Eu lembro que meu olho encheu de lágrimas, eu falei assim, você não ia? Você ia me julgar nessa sozinha? Porque eu não ia saber o que fazer, assim, com tanta responsabilidade. E tinha responsabilidade também, que essa é uma responsabilidade muito pesada para mim, que é a responsabilidade das relações interpessoais, né? Da minha relação com a Kevin. Porque eu não estava chegando lá para filmar qualquer pessoa, né? Eu estava filmando lá eu estava indo lá para filmar a minha grande amiga, em que eu ia conhecer a família dela, conhecer de onde que ela vinha. Tinha uma coisa muito pesada, em que ela ia conhecer o meu marido, que ela ia conhecer as minhas amigas, Luana e Cristina. Então, realmente, até para a Kevin foi difícil, depois desses primeiros 5 dias, em que eu apresento essas pessoas que são minha família também, para a família da Kevin, falar assim, não, isso também é um filme, né? Então, era difícil, assim, e tinha, eu acho que cenas tinham momentos muito difíceis, assim, que às vezes... eu acho que o mais radical foi um dia em que a Kevin falou que queria conversar comigo. Teve 2 vezes que isso aconteceu. No meio do set, entre uma montagem e outra, a Kevin, não, eu preciso te contar uns segredos.
E ela me puxava, me levava para outro lugar, e às vezes a gente ficava conversando 1 hora e meia, e essa equipe tinha que ficar esperando. E assim, eu falo muitas vezes assim, o filme não é mais importante que a minha amizade. Quem falou isso? A Joana falou muitas vezes durante o programa, ficou assim, por que você não mostra a Kevin assim? Por que você não mostra isso? Por que você não mostra? Porque ela é muito multi, assim. Então a gente queria que as pessoas conhecessem várias coisas. E aí ela falou assim, Luana, ou quem quer que seja, a minha amizade é mais importante. E ela falou, isso eu não quero fazer. E assim, não é nada, não é que a gente estava propondo nada assim, mas é porque ela falou assim, isso eu quero, isso eu não quero. Ela tinha desejos, entendeu? Ela é uma pessoa que entrou no filme ativamente, conduzindo também. Então, ela nunca seria guiada. A gente nunca faria um filme assim, faz isso! Entendeu? Porque ela veio com muita opinião, com muita... E às vezes a Joana falou, não, é mais importante a minha amizade. É isso, porque... Esse filme, amiga, sabe? Para mim é mais importante que depois do filme que a gente seja mais amiga. Né? E não que ela tenha questões depois. Por que você fez isso? Por que você mostrou isso? Por que a gente falou disso, sabe? Então, tanto que quando o filme ficou pronto, eu perguntei para a Kevin... Na verdade, quando a gente foi a segunda vez para Uganda, eu perguntei, Kevin, você quer ver o corte do filme para como tá até agora, antes da gente continuar seguindo? Ela falou assim, Joana, não. Eu quero ver pronto. Ela falou assim, eu tenho certeza, a Kevin falou para mim, tenho certeza absoluta que tudo o que a gente filmou, eu quis filmar e foi consentido por mim. Então, eu não tenho nenhum tipo de questão com isso, então deixa eu ver pronto, eu acho que vai ser melhor para mim ver pronto. E aí era isso, né? Porque realmente, assim, tanta coisa aconteceu nessa primeira viagem, onde a gente estava estabelecendo o que seria filmado e o que não seria filmado, que realmente a gente poderia ter filmado coisas que a Kevin não estava segura, que iam ficar incríveis para o filme, mas que não seriam o acordo que a gente queria fazer para esse filme existir. E fora o que ela trazia muitas surpresas, né? Porque a gente ficou lá 5 dias iniciais, conhecendo a Joana, ficando com ela, não sei o que, retomando, né? Pondo o assunto em dia, né? Como se diz, quando você encontra amigos, vamos pôr o assunto em dia, né? Presencialmente, tal. Então ela queria apresentar um lugar, uma comida, não sei. Como qualquer pessoa de outro país que recebe um amigo. E aí, quando a gente começa a filmar, um dia a Kevin chega com outro cabelo. Aí, no outro dia, o avô das crianças chega. E assim, aí um olhava e falou assim, vamos refazer o roteiro, vamos reescrever o roteiro, porque tudo isso era meio surpresa. A vida dela continuou acontecendo. Como é a vida, sabe? Porque me parece que tem isso, né? Uma finalização, tem uma preparação, uma pré-produção, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali de cinema direto, né? Assim, na feira, por exemplo, eu percebi muito isso, assim, que é a Liga dos Preços, que é uma cena característica, que todo mundo já viu algum filme, ou que já foi em algum país africano que tem feira livre, sabe que acontece mais ou menos assim, né? Assim, até descrito nos livros de Chimamanda, isso está no imaginário, né, que a gente tem de várias referências artísticas que a gente viu sobre os países africanos. E aí tem isso, né, porque tem a vida da Joana, porque não viu o filme, tem a vida da Joana no Brasil, tem esse momento em que ela está passando, não sei se eu entrego, né, passando por um processo aí de reavaliação de pensamento sobre a maternidade, que é um assunto talvez estrutural, né, para a vida da Kevin, né, porque talvez muitas escolhas dela tenham girado em torno das crianças, isso aparece, sem ser diretamente contado, mas aparece, e aí tem cenas de cinema direto, assim, era hoje a aula, estamos na van, era hoje a aula, e aí não tem aula, o que a gente vai fazer agora? Então, imagino que nesse momento vocês também se olharam, né? Eu estou falando do ponto de vista de alguém que conhece mais ou menos um pouco de realização, claro. Para o espectador, talvez isso passe completamente à margem, né? E aí também é uma suposição minha, porque eu não conversei com vocês sobre isso. E aí, enfim, entender
essa relação de aproximação e afastamento, que é super delicada, né? Sobretudo quando você tem uma relação muito próxima com o representado, esse limite, achar esse limite é muito delicado, né? Que eu acho que vocês fizeram bem, assim. Na verdade, a gente sai do filme com vontade de bater um papo, tomar um café, comer um peixe com não sei o que ela faz lá, com ela, assim, né? Conhecer essa pessoa, trazer para o nosso convívio. E aí, bom, eu vou só abrir aqui para o pessoal, se alguém quiser perguntar, colocar no chat. Acho que não tem nenhuma pergunta ainda. Bom, aí tem uma pergunta aqui de Socorro, que é uma pergunta de produtora. Como é que ficou com o município? Se vocês entregaram curta ou não? Não, a gente entregou longa. Porque aí, quando a gente voltou da primeira viagem, e aí foi muito bom, aí a gente chegou e aí a gente abriu o jogo. Olha, a gente foi lá, filmou, rola um longa, é um filme que vai dar certo. E aí quando a gente voltou, mais ou menos, logo em seguida saiu o resultado do fundo setorial. E aí a gente ganhou o fundo setorial. Então a gente chegou para a prefeitura, a gente ganhou o fundo setorial, a gente tem um material incrível, vai virar um longa, para vocês é melhor, vai circular mais, vai ser distribuído, vai para o cinema, vai para não sei o quê, Aí, aí nessa hora entrou a mulher de negócios, né, João? Aí entrou a mulher de negócio confiante, que tem um filme e tal, e aí eles super toparam. E aí veio a pandemia e o filme ainda não foi pro cinema. Mas sei lá, vamos ver, talvez ele vá ainda, né? Não, eu acho que vai, de alguma forma ele vai pro cinema. Né? Talvez a gente não consiga ver, assim, com a mesma quantidade que a gente viria antes e tal. De fato, todos os nossos planos estão atravessados pela pandemia, né? Vida real. É isso. Né? Eles toparam, assim. E aí eu acho também que foi massa, assim. É bom dizer, Lu, que na verdade você tem que fazer um pedido formal, né? Assim, apresentar, eles têm que concordar. Eles tiveram que levar, a gente ficou meio preocupado, porque a gente teve que fazer um pedido formal, e aí a gente juntou tudo quanto é documento, informação, declaração, justificativa, os laboratórios que a gente passou, e eles tiveram que levar para uma comissão. Isso demorou muito, inclusive, porque teve troca de governo, né, Joana? A gente deu muito trabalho para a prefeitura, porque o primeiro filme era uma ficção que se passava no Brasil, né? Ela vinha para o Brasil e tinha uma filmagem na Alemanha também, uma filmagem curta na Alemanha. Só que 80% do filme era como se fosse o mesmo filme que vocês assistiram, só que o início na Alemanha e 80% do filme do Brasil. E daí, o que a gente apresenta para a prefeitura como quando a Kevin resolve mudar para Uganda é que a gente ia mudar o filme. E aí veio toda uma loucura de que eles falaram assim, não, mas o filme tem que ser 80% filmado em Belo Horizonte, porque é a lei municipal de Belo Horizonte. E aí a Luana convenceu o pessoal lá de que... Na verdade, antes da gente ir para Uganda, a gente já teve que apresentar parte dessa mudança, porque a passagem, quando a gente apresentou, era Brasil-Alemanha. E aí a gente comprou uma passagem Brasil-Uganda. Então, antes a gente já teve que apresentar toda essa justificativa. E aí, depois, a gente fez a justificativa de virar um longa, enfim. E aí, tinha mudança de governo, mudança dentro da secretaria, e teve que passar pela comissão de novo. Eles tiveram que esperar a data que a comissão se reunisse novamente para aprovar, e aí aprovar. Só porque legalmente é um outro objeto, né? Se não é objeto aprovado, não é edital público. Aí, quando tem uma mudança significativa, a gente é obrigado a apresentar essa mudança. Foi mais ou menos com Eles Voltam também, foi assim, porque foi um prêmio para curta. A gente já filmou como um longa e teve que convencer. O nosso era média. A gente teve que convencer mesmo a prefeitura. Era média, era um caminho um pouco mais curto, né? Porque média é 60, então de 60 virou 80. Então, ali foi um caminho mais curto para esse convencimento, mas eu acho que eles também entenderam que tinha uma circulação melhor e que, na verdade, até foi quando veio a resposta, foi assim, a gente está entregando mais do que a gente prometeu, no fim das contas. Foi o meu argumento também, na realidade. E aí deu tudo certo.
Tá, gente, tem alguém com alguma pergunta? Eu continuo. Pode ligar o microfone também, se for o caso. Vou colocar a pergunta no chat. A gente pode falar também, Manu, disso que eu comentei com você no início, da nossa preocupação, né, de lançar o filme na pandemia, e optar por uma mostra online. Sim. A princípio não era nosso planejamento mesmo, mas no fim das contas foi muito difícil para a gente, pro filme. A gente já passou, essa escolha veio porque a gente passou esse tempo todo dedicado ao filme. A Joana tem uma entrega pessoal, além de diretora, ela tá lá com a cara, corpo, história, né? Então, de alguma forma, imagino, assim, que era um peso para ela ficar com isso guardado, assim, precisava de alguma forma chegar, ser mostrado, para a vida seguir, para outros projetos acontecerem, para investir em outras coisas. Sim. E aí a gente escolheu a Mostra de Tiradentes porque tem uma história muito forte também com a nossa formação como cineasta, assim, né? Aqui em Minas é muito forte, nacionalmente é muito forte a Mostra de Tiradentes. E a gente não esperava que teria um retorno tão incrível quanto a gente teve. Por um lado, ele não estava ali, né? Para quem já foi em Tiradentes, é uma tenda que tem um público de 600 pessoas. É muito emocionante exibir um filme na tenda. E a gente perdeu isso, mas o filme viajou, muita gente viu no Brasil inteiro, e muitas pessoas que estiveram ligadas e acompanharam o processo, e também muitas pessoas desconhecidas que a gente nunca ouviu, né, e que puderam ver o filme, e suscitou na gente debates muito bons. Então, acabou que foi muito legal ter mostrado. A gente deseja muito que ainda tenha uma exibição em sala de cinema, porque acho que todo filme é visto, é feito, pensado para esse momento, mas foi muito acertada a gente poder... Joana, você quer falar alguma coisa ou eu posso perguntar? Eu queria falar uma coisa que eu me lembrei, a gente estava falando da primeira e da segunda viagem. A primeira viagem, eu acho que porque a gente monta como um filme só, né? E aí a Luana estava falando assim, que para a Joana, pessoalmente, né, era pesado. Assim, ter o meu corpo, né, a minha pessoa, a minha amizade, a minha história de vida, a minha família, tudo. E realmente, assim, foi um processo que eu me senti muito, muito presa também com a coisa da imagem. Eu só estou falando porque era importante lançar logo, porque logo que a gente terminou de fazer a primeira viagem, e a gente fez uma pré-montagem, a gente sabia que talvez a gente tivesse que voltar para continuar filmando se a gente ganhasse o fundo setorial. E aí, eu peguei uma mala e coloquei todas as roupas que eu tinha usado na primeira viagem e coloquei lá. E passei tipo um ano, mais ou menos, mantendo meu cabelo do mesmo tamanho para poder filmar depois. Porque a gente não sabia se a gente ia filmar ou não. Depois a gente teve... A mesma coisa, mandou ela guardar as roupas dela. Então, assim, de certa forma, a gente estava muito envolvida mesmo, assim. E aí teve uma sacada da Luana muito legal, que da segunda vez que a gente foi, a Luana virou para mim e falou assim, Joana, eu acho que para a gente conseguir, a gente vai com uma equipe maior, né, mais com funções delineadas, para a gente poder ter uma filmagem um pouco menos atabalhoada, como foi a primeira. Não é que a primeira foi atabalhoada, mas era isso, a gente estava filmando, de repente a gente não estava por algum motivo... pessoal, assim, eu e Kevin, a gente ia parar para conversar sobre alguma coisa. Aí a Luana falou, eu acho que você devia ir antes. E como a gente já estava numa situação mais confortável, né, de orçamento, assim, o que aconteceu foi que eu fui antes da equipe. Então eu pude ter esses momentos todos que da outra vez, né, eles entravam no meio da filmagem com a Kevin antes. E eu achei essa sacada muito boa da Luana, muito boa mesmo, assim. E aí, porque a Kevin sentiu que, não, agora eu não tô filmando, agora eu posso conversar com a Joana tudo que eu quiser conversar, e a gente
retomou a vida, brigou, voltou, saiu, chorou, aí chegou a equipe, sabe? Então, foi menos entrelaçado, assim. Isso foi uma coisa boa. E é isso. Até o filme lançar, eu acho que eu tava com essa coisa de... eu preciso finalizar esse projeto, sabe? Preciso finalizar. Então, a estreia foi muito boa em Tiradentes, mesmo que não tenha sido o que a gente imaginava no início. E o retorno foi muito grande também. Eu acho que eu nunca fiz um filme que tivesse um retorno tão grande, porque é, de repente, uma exposição não para 600 pessoas que estão numa sala de cinema, mas para gente que você não tem controle, né? E aí foram mensagens de tudo quanto é lugar, assim. Que bom. Gente, tem alguma pergunta do grupo? Que a gente está se aproximando aqui pro final. Eles estão super calados hoje, não sei o que é. Bom, aí, Joana, para mim uma questão que é bem importante, assim, pessoalmente mesmo, que está no filme, talvez porque eu seja uma pessoa aí no meio dessas identidades, como filha de pai preto, com mãe branca, né, muitas vezes não ter sido reconhecida como negra em vários lugares em que eu estava, as pessoas sequer me viam assim, talvez para o lugar, né, que eu ocupava, a função. No Brasil tem muito isso, né, assim, as pessoas são separadas também em função das funções, das suas atividades, né, de como se colocam, enfim. E, dado o contexto, assim, vocês se conheceram na Alemanha, um país que bem ou mal, assim, é desenvolvido, aquela coisa da ideia do primeiro mundo, mas que, assim, até por experiência pessoal, essas situações são, de racismo, estão até sórdidas, né, assim, muitas vezes, porque elas são tão camufladas, assim, ao mesmo tempo que ela coloca você na situação de estrangeiro, de imigrante e de imigrante negro, assim, tem essas camadas, né? E, ao mesmo tempo, nas situações que ela comenta no filme, ao mesmo tempo, quando você vai para Uganda, você é a estrangeira, né? Você é a diferente ali, a mulher branca que está, enfim, fazendo um filme sobre a amiga negra e tal. Como é que vocês trataram isso ou não trataram? Esse assunto apareceu naturalmente? E como é que a recepção de espectadores negros e negras, né, em relação a esse teu papel, né? Porque você está ali na função de diretora, né, investigando aquele personagem, que, na verdade, claro que isso é inegável que você se coloca, que você se expõe, mas ainda aparecem questões, assim, questionando esse teu lugar ou não? Vamos lá. Vou tentar explicar como foi o processo, Luana, se eu esquecer alguma coisa que você me fala. A minha ideia inicial era justamente fazer um filme em que a minha amiga viesse para o Brasil, porque eu sentia falta dela, mas também para que a gente pudesse discutir um pouco sobre a estrutura, né, racial no Brasil, assim. O que no filme, na verdade, eu acho que, assim, depois pensando, e como a Kevin não pôde vir para cá, era como se a Kevin, o filme era um pouco como se a Kevin viesse para cá, visse essa estrutura racial do Brasil e me colocasse num lugar em que ela não imaginava que eu ocupasse, porque é muito diferente a estrutura racial na Alemanha e na África. A África, então, é outra coisa, Uganda especificamente, né? Talvez outros países não que tenham mais miscigenação, mas a coisa da miscigenação e essa estratificação das camadas sociais, igual você falou, às vezes onde você está, você é tratada de um jeito, onde você está e não, porque você é uma mulher interracial, diríamos assim. E eu queria, né, mostrar e discutir isso com ela, né, com ela e para ela, e me colocar numa posição meio frágil mesmo, de falar assim, Kevin, tudo que você pensou sobre mim pode se desfazer, porque eu moro nesse país em que talvez a minha presença seja muito privilegiada, e, né, isso é uma situação de discussão no Brasil constante. Só que também a gente tem que fazer o filme que dá para fazer. E talvez, às vezes, eu me pensava assim, será que
falar sobre o racismo brasileiro através dos olhos da Kevin, que na verdade também passa pelo meu ponto de vista, se isso era relevante, se não era relevante. Fazer um filme também que não se falasse, né, se não falasse nada sobre essa diferença racial entre nós duas também seria uma hipocrisia muito grande. E então, foi muito difícil como trazer essas camadas de discussão racial para o filme, de um assunto que, dentro da nossa relação, dentro da minha relação com a Kevin, assim, para ela não é um motivo de discussão. Então, eu era quase que não é um motivo de discussão, porque ela não entende a realidade do Brasil. Então, quando eu tentava explicar, ela falou assim, eu vejo mais ou menos, mas ela não... É diferente, sabe? Foi complicado. A gente tentou abordar esse assunto até com a Kevin, para ela falar o que ela... Tem cenas do filme que foram gravadas e que não estão, em que eu explico para ela mais ou menos como funciona no Brasil, mas nada funcionava porque não era legítimo, ela não tinha vindo aqui para ver. Então seria muito mais, talvez, importante para o filme eu me colocar como essa personagem também meio com um corpo que estava ali destoando no lugar, um corpo meio atabalhoado, uma pessoa que até tem uma boa intenção, mas que, na verdade, é o que a Kevin fala, né? Você nunca sofreu isso, então, sim, ela fala, você é meio ingênua mesmo. Você prepara isso ali desde o momento do mercado, você vai preparando isso pra gente, né? Isso. A cena do rafting, para você ter uma ideia, a gente filmou ela 2 vezes, a gente filma na primeira etapa também, e ainda não ficou com a forma que a gente queria. A montadora mesmo, a Clarissa Campolino, falou assim, ai, Joana, tá patética essa cena, porque ainda não tinha a sutileza que a gente precisava que tivesse. E também a gente só filmou com a Kevin rasgando o verbo quando ela quis, né? É isso que a Luana fala. A Kevin não fez nada que ela não queria. Então, em algum momento ela falou assim, ai, Joana, então, já que você quer tanto falar sobre racismo, vamos falar, eu vou falar, tô preparada e tal. Porque é uma coisa também que é difícil para ela quando toca no assunto da Jerica. Eu acho que é a coisa ali da mãe, e o filme atravessa o tempo todo com essa coisa da maternidade, né? Relação o tempo todo minha com a maternidade. Um entendimento X de maternidade, né? Que ela coloca em questão o tempo inteiro, assim, o que é isso que tá ali, de novo, aquela primeira cena que a gente mostrou aqui. Ela coloca em questão assim, hoje eu estou escondendo coisas dos meus filhos, antes eu escondia dos meus pais, assim, que lugar é esse? O fato dela jamais se levantar, mesmo quando a criança vai cair, que é uma coisa assim, que para algumas pessoas pode até estarrecer, né? Se a criança ia cair e ela não se levantou, que eu acho incrível ela não ter se levantado, pessoalmente, assim, maravilhoso, esse extra-campo tá entrando ali, a gente curioso para saber quem é as crianças, como é que ela ia cair, por que ela não deu, enfim, toda aquela relação que está estabelecida ali. E mais para frente, nessa cena que ela retoma, né, assim, da experiência dela com a filha dela na Alemanha. Foi bem forte, na verdade. E aí, o que acontece foi isso, assim, a gente teve várias discussões sobre como esse filme poderia tratar sobre o racismo, sendo ele não o tema central, porque o tema central é a amizade das duas, essa relação delas com a vida adulta, né, com deixar de ser filha e virar mãe, ou virar uma filha que cuida de um pai que está morrendo também, assim, como inverter esses papéis, mas para mim era muito importante estar. Então foi construído, foi muito difícil de construir esse depoimento da Kevin. Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Né, eu acho que tem relações... Tem uma diferença de compreensão ou de relação com essa cena em função da racialização. Sim. Tem muita gente, na verdade, são discussões enormes, assim, que eu acho que são super legais de colocar, e que tem uma coisa que, assim, um filme não dá conta de tudo, né? É difícil, às vezes, para uma pessoa... Eu lembro que teve algumas críticas que as pessoas viram o filme e falaram assim, então a Joana fez a Kevin falar sobre coisas que ela não queria, ou a Joana fez...
E quem conhece o processo do filme sabe que não, né? Que a Kevin era a pessoa que escolhia o que ela queria fazer, o que ela queria falar, e eu só colocava para ela o que era importante para mim de construir dentro do meu processo autoral, mas, né, pessoal, como eu queria construir esse filme, como ele tivesse. Mas ele tem vários problemas, tem fragilidades aí terríveis, mas é isso. Por exemplo, tem realizadoras negras que me escreveram ou mandaram mensagem para mim falando, olha, isso, que massa que vocês colocam com essa fragilidade branca, assim, com essa pessoa meio perdida na África, e essa fala da Kevin é foda e é muito importante. Outras pessoas que me escreveram assim, olha, como é importante falar também desse lugar dessas possibilidades de relações interraciais, né? Porque a Kevin é essa pessoa, assim, essa pessoa que se relaciona com um homem alemão, que tem filhos, né, que são alemães ugandeses, que recebe o avô alemão. Isso porque, assim, tanta gente que ela recebeu na casa dela enquanto a gente estava lá, né, Luana? Era um entra e sai de gente de vários países. Ela é essa pessoa do encontro. Então, eu queria mostrar que ela é essa pessoa do encontro sem ser uma pessoa ingênua e muito menos sem ser uma pessoa servil, sabe? Mas é isso, né? Teve gente que viu o filme e falou assim, eu achei que a Kevin foi obrigada a fazer essas coisas, que pra gente que estava lá, mas também porque o Brasil tem uma estrutura muito complexa em que a gente está acostumado a ver relações. Espelha isso na forma de interpretar as questões. Lúcia, quer falar? Também porque a intenção nem sempre chega exatamente como a intenção. Então, uma vez que o filme está pronto, quando as pessoas assistem, elas vão trazer as interpretações de mundo dela, da vida dela, das experiências delas. Então, é impossível que a gente colocasse ali acho que seria ingenuidade se a gente esperasse que o filme fosse recebido só com aplauso. Acho que a gente teve uma recepção muito calorosa, também de amigos e amigas, espectadores e espectadoras negras, mas também muitas críticas. E eu acho que quando o filme está pronto, ele é o que é, né? E ele está aberto para que essas interpretações venham à tona de acordo com todas as leituras possíveis. E eu acho que a gente não desfaz de nenhuma dessas leituras, sabe? Uhum. Talvez elas nos sirvam para um próximo filme, né? Mas a gente pode dizer que das nossas intenções a gente foi se cercando para que fosse feito de uma forma mais respeitosa ou né, assim, e é incrível porque, enfim, quem já viveu em outro país, quem já teve nessa situação, sendo, né, da raça não dominante, não hegemônica naquele lugar, assim, já passou por algo parecido. É muito difícil você passar incólume essas situações, se você está nessa situação, né? Tem uma pergunta de Vitor aqui no chat, né? Eu não sei qual é essa questão que ele está falando, porque ele falou assim, como que se colocaram essa questão nos editais? A questão racial? Em relação à proposta inicial, eu acho que não, acho que é a questão da mudança racial. Elas estão em todos os editais que a gente fez. O primeiro edital, então, que era o edital da prefeitura, que a gente ganhou, né? Fala-se dessa relação de amizade, da relação de Kevin vindo ao Brasil e de como Kevin vê a estrutura racial do Brasil. E aí depois, quando a gente muda o filme para ir para Uganda, que o edital do FSA já era o filme da Joana ir para Uganda, também se coloca isso, que Joana, e sempre se coloca, né, a Joana é de uma família branca, que dentro do Brasil, que tem essa estrutura racial, e aí no edital a gente fala que a nossa intenção era também de ver mais diversidade, não só no assunto, né, não só discutir sobre o racismo também com a Kevin, tentar pensar no Brasil, mas tentar fazer de uma forma com que essa discussão chegasse lá,
do Brasil, né? A gente não consegue fazer assim, explicar para Kevin como é essa estrutura no Brasil. Mas a gente apresentou para um grupo, quantos eram? Uns 10 pessoas no Quênia, né? Também. O Quênia é um país de uma estrutura, né? Sei lá, mais que 90% da população é negra. Para eles também não chegou isso, assim. A gente não conseguia trazer as nossas questões brasileiras para eles. Falavam, não, mas isso não é uma questão, assim. Muitas vezes isso não é uma questão, né? Então, e ao mesmo tempo a gente queria ter certeza que a gente não estava fazendo um filme que estava exotizando um país africano, sabe? Então, quando a gente foi para o Quênia, primeiro tem uma ajuda da Ângela com a montagem. Não era só em questões raciais, era de fato uma troca de montagem, assim, de uma realizadora e montadora experiente, que a gente ficou super afim de conhecer e trabalhar. Mas a questão racial, muitas vezes, ela fala, não, gente, mas aqui não é isso, sabe? Assim, que o filme não se tratava disso? Ou que não era uma questão central para o filme? Não era central para o filme. Assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que no Brasil isso seria central. E eu acho que a gente percebeu, muitas discussões trouxeram isso como central. Então, a gente tinha que lidar com toda essa configuração que envolvia pensamentos culturas diferentes, né? Então, acho que era um desafio. E foi muito bom. Acho que fez a gente crescer, né? Fez a gente discutir, fez a gente pensar, fez a gente conversar com muita gente. Então, como processo, foi muito bom. E só mais uma coisa, a gente teve algumas assessorias, né, especificamente de questão racial, assim, no filme. Eu acho que a maior colaboradora é a Tatiana Carvalho Costa, que ela assina colaboração no roteiro, e ela também é minha assistente de direção, quando a gente vai para Uganda na segunda vez, né, então era discutido o tempo todo, apesar de não ser uma questão que no filme ela tá o tempo todo, igual você falou, ela aparece no último terço do filme, ela foi discutida e tentando se construí-la, né, tanto que ela chega ali mais para o final como construção mesmo, né, depois de várias pequenas pinceladas, e era a intenção disso contudo, né, dos assuntos eles irem sendo pincelados para eles irem crescendo. Não, do patriarcado, enfim, a cena do salão também, o olhar dela, né, o olhar dela, assim, muito bem colocado no espelho, ela se vendo, né, toda a discussão ali sobre a autoimagem, a imagem das pessoas, por que ela usa turbante em Uganda, tendo um cabelo curto, como é que isso é tranquilo na Alemanha, esse entrelugar aí que ela está o tempo todo trazendo nesses pontos de vista, né, que atravessam ela como identidade. Enfim. É um filme que precisa ser visto mais de uma vez, na verdade, para a gente pegar todas as nuances. Né? Vitor comentou depois da fala de vocês, e isso eu senti que a complexidade está na interseção cultural também, nessa questão racial em diferentes países. Assim, acho que é bem isso, Vitor. Gente, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou me encaminhar aqui para o encerramento, são 4h05, para não abusar do horário das moças. Bom, aí se vocês quiserem fazer considerações finais, Luana e Joana, mais uma vez agradecer a disponibilidade, assim, de falar sobre o filme, estar aqui, de contar um pouco da experiência de vocês, né, talvez mostrar um pouco que essa ideia de construção de roteiro, que ela está sempre em movimento, mesmo quando a gente lidar com a vida, cinema como uma coisa viva, né, orgânica mesmo, eu acho que é o que a gente vem tentando fazer, e ao mesmo tempo dessas possibilidades de construção dentro das condições que a gente tem, e tem condições financeiras, quando eu falo, ao mesmo tempo pensar, né, qual é a nossa condição quando a gente aponta a câmera para um determinado lugar, para certas pessoas, essa relação de respeito, de aproximação e afastamento, né, que eu estava falando.
que é super importante, a gente não pode perder de vista que a gente tem essa responsabilidade, mesmo quando a gente está fazendo uma ficção, a gente está retratando pessoas, casos, enfim. Essa fronteira aí de ficção e realidade, importa que são narrativas, né, representações, e que a gente tem que ter esse cuidado, né. Enquanto vocês fazem, antes de vocês fazerem as considerações finais, tem uma pergunta aqui de Gil, tem outra oportunidade para a gente assistir, se já tem alguma previsão aí, que eu acho que ela não assistiu, ou assistiu, em parte, uma outra pessoa me escreveu dizendo que não conseguiu terminar de ver, essa coisa de ver no computador, né, você vê, a vida atrapalha, sai, você volta, tá disponível. Então, vocês podem, se puderem falar aí no final também, agradeço. Eu sei que a distribuidora que é a Embaúba, vai fazer uma mostra em maio, não sei exatamente quando, e aí vai passar, e a gente ainda não sabe outras. Em maio a gente sabe que vai ter essa mostra da Embaúba, e aí a gente avisa e você avisa pra galera. A Embaúba é a de Daniel, né? Que é de Daniel, E aí tem o Insta das produtoras, que é a Ana Vilhana, a Bucaia Filmes e a Vaca Amarela Filmes, que estão sempre divulgando. Vou escrever aqui no chat, porque aí vocês procuram lá no Insta. Então, Ana Vilhana, Bucaia. Joana, se você quiser ir fazendo suas considerações. Manu, eu queria te agradecer muito. Uma das coisas que eu achei impressionantes do filme ter passado online na Mostra de Tiradentes foram esses convites, né, que chegam assim para falar do filme vindo de outros estados, né, que na atual configuração da pandemia são quase outros países, assim. tá todo mundo tão distante de tudo, mas esses encontros, eles são muito legais. E claro, são online, não é a mesma coisa de que está aí, mas talvez, né, a gente nem tivesse sido convidado para ir nessa sala de aula se vocês não tivessem tido a possibilidade de ver online. Então, ganhos e perdas, assim, né? E a gente tentando fazer limonada o tempo todo. Como tudo na vida, né? Isso, não tem, né? Talvez a grande riqueza da gente de ter a possibilidade, né? Que eu considero mesmo um privilégio, né, assim, a gente fazer filmes, criar narrativas que são vistas por pessoas tão diferentes, aportar um pouquinho, assim, de humanidade no mundo, de trazer questões importantes para a gente discutir, assim, e esse descontrole de como as pessoas recebem é maravilhoso também, né, assim, que é uma ilusão, assim, a gente achar que a gente tem controle, porque o roteiro é uma obra, a filmagem te traz outra coisa, muitas vezes na montagem, sobretudo no documentário, ela te entrega um outro filme, né? E a hora de ver esse filme, ele é atravessado por essas bagagens outras que são completamente descontroladas e incontroláveis. Ainda bem, não é? Assim, ainda bem, na minha opinião. Foi ótimo, queria agradecer também pela oportunidade de conversar. Quando a Manu me chamou para vir aqui falar para a turma, falei, nossa, eu acho que são os melhores momentos, a gente está passando um tempo tão difícil, né? E falar sobre filmes, falar sobre a arte, que é o que eu acho que é tão estruturante para quem faz, né? Eu acho que nós que vivemos de arte não é ali executar um trabalho e voltar para casa, atravessa a nossa vida em todas as instâncias, assim. Então, esses momentos a gente acaba saindo um pouco dessa loucura que está acontecendo no mundo e no Brasil para poder se alimentar de trocas e de falar do que a gente faz, que é muito bom, assim. E aí, espero que tenha ajudado aí para vocês a pensar os filmes também que vocês vão fazer. E a gente tem outros encontros. Por favor. Eu e Lu, a gente tem um grupo, né, de amizade, do WhatsApp, de troca, de ajuda profissional, psicológica, emocional, né, com outros colegas produtores, e que, enfim, a gente... Ainda bem que a gente tem a tecnologia, porque talvez viver essa pandemia sem esses recursos, né, talvez a gente não tenha nem noção do que viveram
nossos pais e nossos avós nos contextos de guerra, nos contextos de pandemia, de gripe espanhola e afins, né, e talvez isolado no interior, sem nenhuma relação, sem nenhum, até alheiamento, né, alijamento do mundo mesmo. E ainda bem que a gente hoje tem e sobretudo hoje, 31 de março, a gente vai lembrar que a gente pode falar sobre essas coisas, a gente conquistou o direito de falar dessas coisas do que a gente quiser, né, é bem importante. Achei até bem significativo a gente ter feito o dia de hoje, eu não marquei, né, não marquei nesse sentido, mas que bom, né, que foi hoje, a gente falou de tantas coisas importantes nessa plataforma que vai ficar gravada aqui para o mundo. Então é isso, gente, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Uma boa semana para todos e todas e todos. Tchau.